Sessão solene de encerramento do inquérito arquidiocesano da causa de beatificação e canonização do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome da Arquidiocese de Florianópolis, acolhemos com boas-vindas a todos os presentes aqui na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus para a sessão canônica solene de encerramento do inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus Marcelo Henrique Câmara para a sua causa de beatificação e canonização. Neste momento, chamamos as autoridades para compor a mesa deste tribunal solene. Dom Wilson Tadeu Yenck, arcebispo de Florianópolis. Padre Tarcísio Pedro Vieira, delegado episcopal. Padre Alcides, promotor de justiça. Dr. Ronaldo Frigini, notário atuário. Padre Vitor Galdino Feller, postulador. Dr. Paulo Vilota, portador e postulador da fase romana. Passo a palavra ao Dr. Ronaldo Frigini para o uso da palavra. Caríssimos irmãos, estamos vivendo a oitava da Páscoa, como se o domingo de Páscoa estivesse presente até este momento para festejarmos cada vez mais a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, esta cerimônia jurídico-canônica retoma um valor extraordinário. Uma cerimônia singela, simples, mas de uma profundidade muito grande. Por quê? Porque há alguns anos passados foi aberta a causa de beatificação e canonização do servo de Deus, Marcelo Câmara. Após aquela cerimônia, como que se ficou vivendo no silêncio e talvez na mente de muitas pessoas uma incerteza, como é que está acompanhando, como é que está acontecendo todo o trabalho. Foi no silêncio que as duas equipes trabalharam, a equipe da Comissão Histórica e a equipe do Tribunal Eclesiástico aqui representado. E hoje chega-se ao final de todos os trabalhos, coroando com êxito, graças a Deus, e de hora em diante, após a lacração com o sigilo do senhor arcebispo, a documentação será encaminhada a Roma, onde no dicastério das causas dos santos tomará um novo rumo, agora a cargo do Dr. Paulo Vilota, que será o postulador em Roma. O trabalho que foi realizado até este momento correspondeu à colheita de dezenas e dezenas de testemunhos e também à colheita de inúmeros e inúmeros documentos, todos eles refletindo a vida do servo de Deus Marcelo Câmara, a sua fama de santidade e a prática das virtudes cristãs. Por isso, esse momento dignifica a Arquidiocese de Florianópolis e nos traz a todos que trabalhamos nesta causa, sejam aqueles que estiveram à frente, sejam aqueles que também nos bastidores deram a sua contribuição, um agradecimento todo especial a Deus por nos ter proporcionado também esta tarefa. E que possamos, doravante, não perdermos a esperança, mas cada vez mais rezarmos pela intercessão em nossas vidas do servo de Deus Marcelo Câmara e que rezemos que no futuro próximo venha a se tornar não só venerável, mas seja reconhecido como bem-aventurado. Portanto, eu vos convido agora aqui, mediante a palavra do senhor arcebispo, possamos iniciar esta cerimônia. É motivo de grande alegria acolhê-los neste momento e pela causa que nos reúne aqui. Como nos lembrava Ronaldo, hoje nós temos uma oportunidade de vivenciar assim com maior profundidade o significado de Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós. Pela vida, pelo testemunho de Marcelinho, nós temos certeza de que Cristo está vivo no meio de nós
e também quer estar presente por todo o ambiente através do nosso testemunho. Que nos sintamos confirmados na nossa fé, que nos sintamos confirmados para que possamos caminhar com Cristo e possamos testemunhar de que Ele está vivo. Nós celebramos esse tribunal de encerramento do inquérito inicial, como foi falado, de todos os trabalhos reunidos, testemunhas, reunido toda a documentação. Houve muito trabalho, muito estudo, isso agora vamos enviar a Roma. O fechamento desta etapa de trabalho é o que estamos celebrando neste momento. Credamus omni tempore. Passo então a leitura da ata da última sessão. Sessão 68 de fechamento. Em nome de Deus, amém. No ano do Senhor de 2024, ano 12 do pontificado do Papa Francisco, no dia 6 de abril, às 16 horas, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no bairro dos Ingleses, em Florianópolis, estado de Santa Catarina, diante de Sua Excelência Reverendíssima Dom Wilson Tadeu Henke, do Sagrado Coração de Jesus, arcebispo de Florianópolis, presentes o Reverendíssimo Padre Dr. Tarcísio Pedro Vieira, delegado episcopal, o Reverendíssimo Padre Alcides Alboni Amaral, promotor de justiça, legitimamente citados, eu, o notário, entreguei tanto as atas originais quanto 2 exemplares autenticados do inquérito diocesano, celebrado pelo referido delegado episcopal sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, leigo. Ouvido o promotor de justiça, o qual declarou que nada tinha a se opor, nem contra o original do referido inquérito, nem contra as cópias do mesmo, Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Arcebispo e o Reverendíssimo Delegado Episcopal confirmaram a integridade e a autenticidade tanto dos originais quanto das cópias e ordenaram que estas últimas fossem entregues ao portador para que as levasse a Roma e as apresentasse ao dicastério das causas dos santos. Convidado pelo senhor arcebispo, o portador prestou o seguinte juramento. Eu, Paolo Vilotta, designato portador do inquérito sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus Marcelo Henrique Câmara, leigo, celebrado na Cúria da Arquidiocese de Florianópolis. Juro cumprir fielmente a missão a mim destinada, de levar a Roma 2 exemplares autenticados do referido inquérito e de entregá-los ao dicastério das causas dos santos, juntamente com o envelope contendo as cartas do senhor arcebispo, do delegado episcopal, do promotor de justiça ao instrumento de fechamento. Que Deus me assista e me ajude nestes santos evangelhos. Sucessivamente, o senhor arcebispo, o delegado episcopal, o promotor de justiça, o notário e o seu postulador, separadamente, prestaram o juramento como relatado aqui, assinando-o imediatamente. In nomine Domini, eu, Dom Wilson Tadeu Henke, arcebispo de Florianópolis, juro ter cumprido fielmente o encargo que me foi confiado no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus Marcelo Henrique Câmara. Que Deus me assista e me ajude em estes santos evangelhos. In nomine Domini, eu, Padre Dr. Tarcísio Pedro Vieira, delegado episcopal no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara,
juro ter cumprido fielmente o encargo que me foi confiado. Que Deus me assista e me ajudem estes santos evangelhos. In nomine Domini, eu, Padre Alcides Alboni Amaral, promotor de justiça no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus Marcelo Henrique Câmara, juro ter cumprido fielmente o encargo que me foi confiado. Que Deus me assista e me ajudem estes santos evangelhos. In nomine Domini, eu, Padre Dr. Vitor Galdino Feller, postulador legitimamente constituído para a causa de canonização do servo de Deus Marcelo Henrique Câmara, juro ter cumprido fielmente o encargo que me foi confiado. Que Deus me assista e me ajudem estes santos evangelhos. Em nome de Domini, eu, Ronaldo Frigini, notário atuário no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus Marcelo Henrique Câmara, juro ter cumprido fielmente o encargo que me foi confiado. Que Deus me assista e me ajude em estes santos evangelhos. Prestado tais juramentos, o excelentíssimo senhor arcebispo e o delegado episcopal ordenaram que o verbal da presente sessão, firmado e timbrado por estes e pelo promotor de justiça em 3 cópias, fossem incluídos nas atas originais e nas 2 cópias autenticadas a enviar a Roma, e que eu, o notário, reconhecesse a autenticidade das assinaturas e dos timbres. Ordenaram ainda que o inquérito original fechado e sigilado fosse conservado com atenção no arquivo da Cúria Diocesana e que não fosse aberto sem permissão do senhor arcebispo. Ordenaram também que as 2 cópias autenticadas do mesmo, fechado e sigilado, e assinado por mim na parte externa, fosse entregue ao portador designado, juntamente com o envelope das cartas. Realizado tudo isto, o senhor arcebispo, o delegado episcopal, o promotor de justiça e o portador designado assinaram como segue. E eu, notário atuário, certifico e dou fé que as precedentes firmas, e precisamente aquela do senhor arcebispo, com o seu timbre de forma circular, em torno do seu emblema se lê Arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yenck, SCJ. A firma do reverendíssimo Padre Dr. Tarcísio Pedro Vieira, delegado episcopal, com o seu timbre de forma circular, com a inscrição Tribunal Arquidiocesano de Florianópolis e no seu interior, delegado episcopal. E a firma do reverendíssimo Padre Alcides Alboni Amaral, promotor de justiça, com o seu timbre de forma circular, com a inscrição Tribunal Arquidiocesano de Florianópolis e no seu interior, promotor. Foram inscritos de próprio punho e na minha presença, assim como os timbres supradescritos. E assim certifico e dou fé neste dia 6 de abril de 2024. Eu, Dom Wilson Tadeu Yenck, SCJ, arcebispo de Florianópolis, atesto e dou fé e dou conta que a certificação e escritura pública do ilustríssimo Dr. Ronaldo Frigini, notário por mim designado para este inquérito, é constituída de plena fé em juízo e fora dele. Assim declaro e atesto. Passaremos agora ao ato de lacramento da caixa contendo as atas originais pelo senhor arcebispo. Para abrir esse processo, esse inquérito, foi aberto há alguns anos atrás
E hoje é o fechamento desta etapa, desse processo de canonização. São passos que devem ser seguidos. O que se fez até agora, de alguma forma, o Dr. Ronaldo já colocou, foram recolhidos depoimentos, foram recolhidos escritos, todos os sinais, aquilo que envolveu a vida de Marcelo. Quem tinha alguma coisa a falar, algum testemunho, foi recolhido. Isso está naquela caixa que será enviada a Roma. Vocês veem que é uma caixa muito preciosa. É a vida de alguém, a vida de alguém que nós consideramos santo. E gostaríamos que ele fosse declarado como tal. E por isso também se iniciou o processo. Porque todo mundo via no Marcelo alguma coisa um pouco diferente de nós, um pouco mais autêntica, digamos, o seu testemunho, a sua dedicação, a sua presença na igreja, em tudo aquilo que fazia, em todos os ambientes, de alguma forma chamava a atenção de uma forma muito positiva. E, de alguma forma, isso nos sustentava também em querer fazer o bem, viver a nossa fé, viver a nossa caridade, enquanto ele estava vivo. E isso continuou depois. Esta fama foi se espalhando, alguns testemunhos foram sendo pronunciados, alguns escritos, e foi assim que, com esta confiança, foi aberto o processo, foi recolhido os depoimentos, e agora estamos enviando para Roma. E quero dizer que, por parte da Arquidiocese de Florianópolis, esse é um momento de grande alegria. É um momento bem característico, é um momento da espiritualidade que vivemos em nossa Arquidiocese e nos sentimos sustentados pelo testemunho do Marcelinho. E agora, hoje, nós pedimos que Marcelo também interceda por nós e que nos ajude a ser fiéis, nos ajude a ser uma luz que ilumina a quem está ao nosso lado. É apenas uma etapa, não foi declarado santo ainda. Isso significa que nós temos ainda um compromisso a fazer. Primeiro, continuar rezando por ele, para que esse processo termine bem, termine com a sua declaração de beato, depois de santo, sua beatificação, sua canonização. E que nós também comecemos a divulgar, a refletir nos nossos grupos aquilo que um dia alimentou a fé de Marcelo. É o que está nos seus depoimentos, os depoimentos que foram colhidos. E esperamos que em breve, seja na fase romana agora, saia um documento dizendo das virtudes do Marcelo e de que essas virtudes foram vividas de uma forma intensa, de uma forma heróica. Esse será o próximo passo que vai ser desenvolvido. Depois de um milagre virá a beatificação, mais um milagre virá a canonização. E o nosso compromisso é exatamente fazer com que aquilo que Marcelo viveu, aquilo que ele acreditou, nós sejamos divulgadores disso por nossa vida, por nosso testemunho, por nossas palavras. E que Deus nos ajude. Que Deus Todo-Poderoso faça descer sobre todos a sua bênção, fortaleça os nossos passos, seja uma presença na vida de todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim eu declaro encerrada esta sessão do tribunal que foi convocado para encerrar essa fase diocesana do processo de beatificação de Marcelo Henrique Câmara. Que Deus nos acompanhe.